Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje, quarta-feira, dia da gente responder uma dúvida de alguém que esteja nos assistindo. Normalmente eu tiro a dúvida lá do nosso Instagram. Se você ainda não segue nosso Instagram, o link está aqui embaixo na descrição, @dica de hoje _7. E a dúvida que eu pesquei hoje foi exatamente essa que está embaixo. Se o pior cenário do Brasil já estaria precificado nesse preço atual de Ibovespa aí, entre 100 mil e 105 mil pontos. Bom, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, depois da vinheta a gente já começa. E é muito importante que você faça isso, comente também aqui embaixo para que o nosso vídeo possa subir e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Então, aguardo vocês depois da vinheta. Bom, pessoal, sempre que a gente quiser saber se a bolsa está cara ou não, a gente precisa voltar ao início de tudo, né? E qual é o início de tudo? O preço das ações acompanha o resultado delas. É a coisa mais básica do mundo. Quer dizer, o preço das ações acompanha o resultado delas. Então, o que acontece se, por exemplo, o Brasil ficar 10 anos sem crescer, sem ter crescimento real acima da inflação, que é o que tem acontecido? A bolsa, em tese, não deveria subir, ou no máximo deveria subir de acordo com a inflação. Na verdade, ela até às vezes deveria cair. Por quê? Porque o mercado em si paga por crescimento nas ações. E se a gente não espera crescimento, logo o dinheiro acaba migrando para outros locais do mundo que busquem crescimento também. Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, ao invés da gente perguntar se a bolsa está cara, se ela precifica, etc., eu acredito que o lucro das empresas vai continuar crescendo. E aí, quando a gente olha os vídeos, né, que a gente já fez e a gente olha os nossos estudos, a gente percebe o seguinte: eu não tenho dúvida que se eu olhar daqui a 10 anos ou 20 anos, muito provavelmente a gente vai ver lucros muito maiores do que o de hoje. Agora, se eu pensar 2022 contra 2021, cara, 2021 está sendo um ano muito bom em termos de lucros para as empresas, né? A gente viu aí Petrobras com lucro recorde, Vale do Rio Doce com lucro recorde, os bancos já se recuperando, JBS com lucro recorde, CSN, Usiminas, Gerdau com lucros muito altos, né? A própria Ambev voltando a trazer lucros muito fortes. Só que o que acontece com a economia brasileira? A economia brasileira ela é uma economia cíclica, porque as principais empresas que eu falei aqui, talvez tirando a Ambev e tirando bancos, elas são empresas exportadoras de commodities, né? Então são empresas que exportam petróleo, que exportam minério. Eu não falei da Cosan, mas que exporta açúcar, e que exporta carne, como a JBS, que exporta ferro e aço, como a Usiminas, a CSN. Então são empresas que são cíclicas, que elas dependem do preço da commodity. Então, quando a gente tem empresas que dependem do preço da commodity, e a gente está com o preço da commodity muito alto, para o ano de 2022 ser um ano maravilhoso, por exemplo, a gente precisaria que essas empresas crescessem mais. Mas para elas crescerem mais, a gente precisa ter ou uma melhora incrível de eficiência, o que é difícil porque todas essas empresas trabalharam muito bem durante a crise de 2015 e 2016 para reduzir exatamente as ineficiências. Elas venderam muitos ativos e desinvestiram bastante. Então são empresas hoje que estão muito mais limpas, né? Hoje uma Petrobras, uma Vale, uma JBS conseguem produzir com custo muito menor do que elas produziam lá atrás em 2014 e 2015. Então, eu acredito que seja difícil essas empresas entregarem lucros maiores. Outra forma delas entregarem lucros maiores seria via aumento do dólar, né? Se o dólar subir, elas ficam ainda mais competitivas no mercado, embora elas não precisem ficar mais competitivas no mercado. Só que um aumento do dólar traz uma inflação aqui dentro. E aí essa inflação aqui dentro pode aumentar a receita, e aí talvez, o que vai acontecer? A bolsa vai continuar talvez em 100 mil pontos,
e você não vai perceber que você está perdendo dinheiro, mas você vai estar perdendo dinheiro, tá? Eu gosto muito sempre de fazer um paralelo, vou ver se eu consigo abrir aqui, com o índice Merval, que é o índice lá de Buenos Aires, né? Todo mundo sabe que a Argentina está com um grande problema, né? A gente sabe que a Argentina está bem complicada a situação dela, que está com uma inflação muito grande, mas quando a gente olha, por exemplo, o índice Merval em pesos argentinos, a gente vê uma variação bastante grande, né? A gente vê uma variação que traz assim, né, que até salta os olhos aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar. Ó, em 5 anos, por exemplo, o índice Merval saiu de 17 mil pontos para 85 mil pontos. Só que o cara argentino que investe na bolsa, ele sabe que ele não ficou 400% mais rico, porque na verdade o que está acontecendo aqui é que tem inflação. Então, uma coisa que a gente vai precisar ficar ligado, se a inflação subir muito, é exatamente isso. Até que ponto a alta da bolsa, se ela acontecer, vai ser uma alta real ou apenas uma alta que compense a inflação, como a gente viu aqui na Argentina. Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né? Vamos imaginar que a inflação não aconteça igual a Argentina, que suba para 50%, 100%, tiveram alguns períodos de 100% lá e às vezes até ela volta para 100%. Mas supondo que não aconteça isso. Se não acontecer isso, se acontecer, por exemplo, o que está acontecendo aqui no Boletim Focus, a gente vai ver o quê? Ó, inflação para 2021, 10,12. Isso aqui já foi e provavelmente ainda vai subir mais até o final do ano. A inflação de 2022, que era 4,40, já pula para 4,96. Né? Muito provavelmente esse número vai subir mais ainda. E aí o Banco Central vai ficar o segundo ano seguido sem bater a meta de inflação. Enquanto isso, a gente tem uma Selic que vai para 11,25, que vai travar completamente o crescimento dos investimentos da empresa. Então a gente já tem um PIB que é esperado para o ano que vem de 1,40 para 0,7 e que na nossa visão vai ser um PIB negativo no ano que vem. Então, se a gente junta um cenário inflacionário, mas não tão inflacionário como aquele da Argentina, uma alta de juros muito forte e a gente tem ainda uma recessão, a gente entra num cenário de estagflação. Se a gente entra nesse cenário de estagflação, a gente acaba tendo uma queda da bolsa, porque as pessoas vão preferir, com Selic a 11,25 e talvez pré-fixada a 14,15, ela vai preferir investir aonde? Lá na renda fixa, tá? Então, assim, você que está entrando agora na bolsa precisa ter a consciência de que investir agora na bolsa não vai te dar retorno no curto prazo. Tá? E quando eu falo curto prazo, eu falo até 2 anos, não vai te dar retorno. Tá? Não bote o dinheiro que você precisa agora na bolsa, porque não vai te dar retorno. Tá? A bolsa está barata hoje? Parece que sim. Tá? Mas ela tem muito potencial para baixo em termos de precificação para baixo desse risco. Né? A dívida a dívida fiscal brasileira é algo que até melhorou. Tá? A gente tem algumas notícias boas, em termos de déficit fiscal está bem baixo, a gente tem algumas notícias boas sim, mas a gente tem uma economia em si e um cenário político mais difíceis. Então, a gente tem, e eu não quero entrar na parte política que eu não gosto, mas a parte econômica tem precificação para baixo, principalmente porque num cenário de estagnação da economia e a gente ainda tendo uma queda do preço das commodities, imaginando o mundo voltando ao normal, a gente vai ter uma queda muito forte dos lucros das empresas aqui no Brasil. E essas são as exportadoras. E as empresas do varejo interno e etc., que poderiam tomar esse lucro, né, para elas, por causa da economia interna, a gente viu como o PIB deve cair. Então, além disso, a gente acaba tendo, com uma recessão, um problema na arrecadação federal, a gente vai ter custos crescendo, a gente vai ter uma arrecadação talvez não subindo nem mesmo de acordo com a inflação, e isso pode desencadear um novo processo de aumento da dívida pública federal,
em percentual ao PIB, tá? Então o cenário para mim não é bom, o cenário para mim é bem negativo para pelo menos o primeiro semestre de 2022. Claro que é uma análise que a gente precisa fazer sempre ao longo do tempo. Provavelmente daqui a 3, 4 meses eu vou fazer algum vídeo diferente. Agora, você não deve esperar para começar a aportar. Por mais paradoxal que pareça, e investir é paradoxal, investir é muito estranho, mas é exatamente assim, você tem que ser contrário. Se você percebe que o mercado está ruim, é o momento de investir. Se você acha que o mercado está muito bom, é o momento de vender um pouco e esperar, por exemplo, ou não aportar. Por mais paradoxal que seja, é isso que funciona. Tá? E por que eu estou falando isso? Por que você tem que investir isso agora? Eu estou batendo muito nessa tecla, porque esse é o momento de acumulação. Eu sei que na bolsa todo mundo gostaria que fosse direto para cima, mas direto para cima é só a renda fixa. E a renda fixa anda devagarzinho para cima. Então ela não te tira do lugar. Então quer dizer, o melhor dos mundos seria ir sempre para cima numa velocidade rápida, mas isso não existe. Então você tem que saber na bolsa trabalhar de acordo com o que ela faz, que é períodos de acumulação, períodos de valorização, períodos de acumulação, períodos de valorização. Esse período agora todo de partir de junho, julho de 2021, provavelmente até lá as eleições, talvez até o final de 2022, é um período de acumulação. É um período que você tem que pensar na quantidade de ações que você vai ter na tua carteira, porque é essa quantidade que vai fazer subir o teu patrimônio. Nesse momento é legal pensar em quantidade de ações e em renda. Lembra sempre, construir leva tempo. Tá? Isso tem que ser um mantra para você. Construir leva tempo. Construir leva tempo. Tá? Abraços a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.